Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro defensor, para que permaneça sempre convosco. O Espírito da Verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele permanece junto de vós e estará dentro de vós. Não vos deixarei órfãos. Eu virei a vós. Pouco tempo ainda, e o mundo não mais me verá. Mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. Naquele dia, sabereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Que Maria Imaculada nos ampare, nos ilumine, nos guie, que estejamos revestidos da Palavra de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, no Santo Evangelho de hoje, neste sexto domingo do tempo da Páscoa, estamos na segunda parte do Evangelho segundo João, e na parte da glorificação de nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, a pedagogia fundamental é acolher os mandamentos e amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o coração, com toda a força e com todo o entendimento. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, guardemos os mandamentos, vivamos os mandamentos corretamente. Amemos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo.
E vemos, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, uma teologia trinitária no Santo Evangelho de hoje. A vinda do Espírito do Senhor nosso Deus sobre nós, que é o Espírito da verdade, o defensor. Estejamos na força do Espírito do Senhor nosso Deus, o defensor, o Espírito da verdade, e sejamos renovados, que Ele está em nós. Permaneçamos em Cristo e estejamos na força de vosso Espírito, que Ele permanece em nós e Ele está sempre convosco em todos os momentos, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. E vemos a psicologia fundamental no Santo Evangelho de hoje, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. O nosso Senhor Jesus Cristo já anuncia: não deixarei órfãos. É que Ele está no meio de nós em todos os momentos, nos guardando e nos fortalecendo. Tenhamos fé, força e coragem, e estejamos na força do Espírito do Senhor nosso Deus, o Espírito da verdade, o defensor, o Paráclito, que vem e renova todas as coisas, que é o Espírito da verdade. E temos esta perícope, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê nem o conhece. E por que, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, que vemos nesta perícope anunciando que o mundo não é capaz de receber o Espírito da verdade, o Paráclito? Porque as pessoas vivem na falsidade, e para receber o Espírito da verdade tem que viver a pureza de coração, ter a ética segundo a ética de Deus, a essência segundo a essência de Deus, que tendo a ética segundo a ética de Deus, a essência segundo a essência de Deus, recebe o Espírito da verdade. Estejamos na força do Espírito do Senhor nosso Deus e permaneçamos em Cristo. Vemos, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, que Ele permanece junto de nós e Ele está em nós. Permaneçamos nele e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Vemos uma psicologia fundamental no Santo Evangelho. Jesus anunciando: não vos deixarei órfãos. É que Ele está no meio de nós em todos os momentos, nos guardando e nos fortalecendo. Estejamos na força do Espírito do Senhor nosso Deus e sejamos todos renovados, que Ele é o defensor, é o Paráclito, é o Espírito da verdade. Cristo já anuncia: Ele está no Pai e nós estamos nele e Ele está em nós. Que bonito, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. Neste texto do Santo Evangelho de hoje, nesta literatura do Santo Evangelho de hoje, uma riquíssima teologia trinitária da força do Espírito do Senhor nosso Deus, que Ele está em nós. E acolhemos os mandamentos e observamos os mandamentos. Desde o início da literatura do Santo Evangelho, na primeira parte e na segunda parte, vemos as perícopes, as metáforas argumentando para todos nós acolher os mandamentos e amar. Que quem ama será amado pelo Pai, o Todo-Poderoso, o princípio sem princípio. Por isso, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, amemos,
que o Pai, o Todo-Poderoso, nos ama. E Jesus manifesta a todos nós a Ele. Somos manifestados ao Pai. E Ele está em nós e somos glorificados nele. Vemos, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, para todos nós acolher os mandamentos e amar. Andemos revestidos da palavra de Deus, que somos manifestados ao Pai, estejamos nele, que ele está em nós, estejamos na força de vosso Espírito e sejamos todos renovados. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó minha dulcíssima esperança, Senhora medianeira e advogada nossa, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro. E gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, São José, meu amável protetor, que jamais se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso auxílio. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. Ó Rainha de Misericórdia, ó meu belo amor, socorra e proteja todas as mães, socorra e proteja a minha mãe, todas as mães, e que todas as mães estejam na vossa proteção, progredindo sempre mais e mais a Deus. Ó Rainha de Misericórdia, eu oro pedindo a proteção para minha mãe, a proteção física e a proteção interior, e a proteção para todas as mães, ó meu belo amor, ó minha dulcíssima esperança. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas necessidades que vos dirigimos, ó Virgem gloriosa e bendita, Senhora medianeira e advogada nossa. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração, e chegue até vós o nosso clamor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Que pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Paulo II, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Acolhemos os mandamentos. Vivamos os mandamentos corretamente. Amemos que somos manifestados ao Pai e estejamos na força do Espírito do Senhor nosso Deus, o Espírito da verdade, o Paráclito, o Defensor. E que tudo seja renovado. Feliz domingão, bom e delicioso almoço. Parabéns para todas as mães, parabéns para minha mãe e para todas as mães. Que todas as mães estejam
na proteção da Santa Mãe de Deus, na força do Espírito do Senhor nosso Deus, o Paráclito.